Esse foi um texto escrito pelo Gustavo Cerbasi. Conhece o Gustavo Cerbasi? E eu acho que a leitura dele e compreensão dele para o setor que a gente atua, em especial na manutenção dos cérebros, tá? Não ter fins lucrativos não deve credenciar ninguém a ser incompetente na captação de recursos. Prestar serviço para uma empresa sem fins lucrativos não deve ser uma caridade forçada. Lucrar ou produzir resultados excedentes é essencial para o crescimento de qualquer atividade. Devemos esperar das instituições competência técnica e gerencial para levantar fundos, administrar custos e pagar suas atividades, sem corroer a capacidade produtiva da sociedade. Elas devem gerar resultados e reinvesti-los para que o atendimento à sua causa possa crescer. É tempo de lutar por mais profissionalismo nas causas sociais. Eu faço bem, então eu não preciso me preocupar com isso. Se não fosse eu, o que seria do governo? Pessoal, serve esse pensamento? Porque se você fizer mal feito, vai aparecer uma entidade que faz bem feito e você vai perder aquele espaço, tá? O produto de vocês é uma causa social, é alguma causa. Se eu não fizer bem feito, eu não estou fazendo o meu trabalho bem feito. Tem que quebrar o paradigma no setor de que eu não posso ter lucro. Eu devo ter lucro, tá? Se eu não tiver lucro, eu não consigo sobreviver. A única diferença é que eu não vou chamar de lucro, eu vou chamar de quê? De superávit, tecnicamente falando. Mas sem resultados excedentes, eu não vou ter o melhor professor, eu não vou ter o melhor profissional, eu não vou ter o melhor contador, eu não vou ter o melhor assessor, eu vou ficar para trás, tá? Então fica a reflexão com relação à filantropia. Agora entrando um pouquinho no Cebas, né, que é o grande tema. Como eu falei para vocês, por que essa introdução toda da mudança, da necessidade de mudar, do que as coisas vêm mudando? Tá aí, pessoal. Estatisticamente, nós temos esses dados. Isso aqui são números de portarias de deferimento e indeferimento da filantropia, tá? Então, todo mundo hoje já sabe que eu não tenho um certificado assinado pelo Ministério, eu tenho portarias em Diário Oficial da União que deferem ou indeferem o meu CEBS, tá? Esses dados que estão aqui foram de um dia que saiu portarias dos 3 ministérios. Por que eu uso ela? Porque ela estatisticamente, se eu for pegar desde 2009 até hoje, nós temos essa quantidade de deferimentos e indeferimentos, percentualmente falando. Olhem que no Ministério da Saúde, de 8 portarias, 3 foram indeferidas. No MDS, de 400 e pouquinho, 129 foram indeferidos. E no MEC, de 40 e pouco, 25 foram indeferidos. Nós temos mais indeferimentos do que deferimentos na educação. É um fato, tá? Não sei se alguém aqui tem o triste hábito de olhar diário do Oficial da União todo dia, mas se vocês olharem, quando forem olhar nas sessões do Cebas, vocês vão ver que existem mais indeferimentos do que deferimentos. É fato, não estou inventando, estatisticamente é mais fácil perder o Cebas hoje do que mantê-lo. E aí eu perdi, existem uma série de fatores, eu posso brigar na justiça, eu posso entrar com ação, eu posso me defender, mas aí com certeza vai custar algumas horas de sono a vocês, com certeza vai custar alguns reais para vocês, sendo que eu não precisaria estar dessa forma. Mas por que tanto indeferimento assim, Carlos? Por que está indeferindo tanto? Eu posso afirmar para vocês que não é porque o governo quer arrecadar, que não é porque isso é uma desculpa nossa, que a gente não entendeu ainda, tá? É lógico que o governo quer arrecadar, é lógico que eles estão fiscalizando, mas não é o papel deles fazer isso? Agora, a gente precisa parar com essa desculpa, me desculpem o termo, de que o governo quer arrecadar, eles estão indeferindo porque eles querem arrecadar. Eu posso afirmar para vocês que isso é uma falácia mentirosa. As entidades perdem o Cebas porque elas não entenderam que o M de macaco não está funcionando mais. As entidades perdem o Cebas porque elas não entenderam que nunca foi feito assim e nunca deu errado, vem cada vez mais dando errado. Elas não entenderam que eu preciso ter uma contabilidade decente, eu preciso ter um contador que trabalhe na área.
Não adianta eu ter um contador que faz a minha contabilidade, a contabilidade da padaria, da indústria, porque ele vai tratar a minha contabilidade como se fosse uma indústria, existe uma norma específica para a minha contabilidade. Não adianta eu querer manter a minha filantropia enquanto eu não entender que eu tenho que ter uma assistente social trabalhando na minha entidade, porque é ela que vai avaliar o perfil, não é o contador que vai avaliar o perfil, não é a direção, eu tenho que ter uma profissional. As entidades não entenderam ainda que eu tenho que ter um calendário de obrigações, de documentos que eu tenho que entregar, e depois que passou aquele período eu não tenho como voltar atrás mais, porque passou. E aí eu não tenho como produzir mais os documentos que eram necessários. Tá? Eu afirmo para vocês, de quem roda esse país olhando a filantropia das entidades, 90% dos indeferimentos eram resolvíveis se a entidade entendesse que o M de macaco não funciona mais. 90%. Por exemplo, aqui são outros dados, tá? De 180 e poucas portarias, nesse período indeferiu 130. Por exemplo, essa é uma entidade que teve o SEBAS indeferido. O indeferimento dessa entidade decorreu desse documento. Acho que nesse público aqui eu vou fazer uma pergunta, vocês serão capazes de me dizer por que foi indeferido. Por que essa entidade foi indeferida? Contadores, me ajudem. Por que essa entidade foi indeferida? Geralmente os indeferimentos que estão ocorrendo justamente na parte contábil. Né? Muito da parte contábil. Muito. Despreparo da classe em relação Exato. ao tratamento do terceiro setor. Exato. E não é, muito bem colocado, não é porque eles estão olhando a contabilidade, as FRS, derivativos, é o mínimo da contabilidade. Tá? O mínimo do mínimo. Questão de segregação, questão de depreciação, segregação de bolsa. Pessoal, eles não indeferem porque querem arrecadar. Eles indeferem porque as entidades não entenderam as mudanças que estão acontecendo. Esse é um exemplo, é uma entidade que foi indeferida. Por que essa entidade foi indeferida? Pessoal, temos contadores aqui, hein? Por que essa entidade foi indeferida? Existem vários erros, tá? Mas um em específico que não foram os outros erros, tá? Foi um em específico. A nota número 3. Nota 3. Para os contadores eu não preciso explicar a nota 3, né? O regime contábil adotado é o de caixa, assinado pelo contador e pelo representante legal. Para o contador eu não vou explicar. Para quem não é contador, na nota número 3 está escrito assim: a contabilidade da entidade não serve para nada. Mais ou menos isso que está escrito. Tá? Assinado pelo contador e pelo representante legal. Cortou aqui a foto, mas foi assinado. Essa entidade foi indeferida porque ela afirmou nas suas notas explicativas que faz regime de caixa. É um regime, para quem não é contador, a contabilidade não serve de nada. Tá? Pessoal, precisava aqui de grandes investimentos, de um contador no top, de uma Aldisa, para passar um SEBAS desse? Não. É uma entidade 100% gratuita que atende pessoas em São Paulo, no bairro mais pobre de São Paulo, e foi indeferida porque a entidade escreve na sua contabilidade que a contabilidade não serve de nada. Tá? É um exemplo. Ah, mas isso é uma exceção. Não, pessoal, isso é uma regra. Muita entidade é indeferida por esse tipo de problema, tá? Porque não se preocupou em entender. Com certeza essa é uma nota explicativa que o contador dela usa desde 1900 e bolinha, só muda os dados, assina e manda. É o M de macaco, tá? Isso é fato. É o M de macaco, tá aqui, tá indeferido. E aí, para vocês entenderem o ritmo, por que eu tenho essa tese e passo ela para as pessoas? Há uns 5 anos atrás, em 2013, 12, a Lei 2101, que é a Lei da Filantropia, saiu em 2009. Tá? As entidades demoraram anos para se adaptar à nova lei. Demoraram alguns anos, saiu em 2009, 2010,
Tanto é que todo mundo está com medo do Cicebas desde 2010, né? Porque, mas na época eu estava me adaptando, não sei se eu fazia, se eu não fazia, e agora? Todo mundo preocupado, né? Mas em 2012 um conjunto de entidades de saúde se reuniu, estavam super preocupados com os indeferimentos e chamaram a Aldisa para ir lá e fazer uma reunião com os ministérios. E aí eu fui no Ministério da Saúde. Eu conto essa história toda vez também, que eu acho emblemática. Cheguei no Ministério da Saúde, conversando com o rapaz lá da coordenação, o Bruno Carrijo, para quem é da saúde conhece. Estava conversando com ele, e eu debatendo do lado de cá, ele debatendo do lado de lá, eu defendendo as entidades, ele dizendo que eu estava com um pensamento errado, que só queria arrecadar e tal. Eu tinha esse mesmo pensamento. De repente entra na sala, pessoal, uma assistente dele, que cuidava de processos, com 2 processos na mão. Mostra o processo para ele, ele vira o processo, ele olha o processo, vira o processo para mim e fala: Carlos, já que a gente está conversando sobre isso, olha essa página desse documento, desse processo, dessa entidade. Você iria deferir essa entidade? Aí eu peguei o processo, tinha uma nota explicativa de uma entidade assinada pelo contador e pelo representante legal, que a entidade fazia regime de caixa. Eu falei para ele: não, Bruno, eu não assinaria um parecer favorável, não colocaria o meu nome nesse parecer. Aí ele mostrou um outro processo. A entidade tinha escrito que fazia regime misto de caixa e competência. Aí ele mostrou um outro processo. Era ativo que não batia com o passivo. Aí ele mostrou um outro processo. Era uma entidade que mandou que o estatuto não era atualizado desde 1900 e tralalá. Ainda estava sociedade civil lá, não estava em associação nem fundação. Era processo que a entidade fazia o cálculo do percentual do SUS com base em parâmetros completamente do que previa a legislação. Claramente eram processos que as entidades continuavam fazendo o M de macaco. Tá? Eu não sei se vocês lembram da prestação de contas para a utilidade pública federal, que já não existe mais. Aquela sim era uma prestação de contas que vocês podiam continuar fazendo o M de macaco. Porque se fazia, fingia que mandava, eles fingiam que viam, raramente dava problema. O SEVAS não é assim. O SEVAS mudou. Hoje existem modelos e padrões e contas que as entidades ainda não entenderam que as coisas estão diferentes. Ontem mesmo eu estava falando com uma assistente social de uma entidade que foi indeferida. Parecia que ela estava em 1999 ainda. Ela não tinha captado as mudanças que já aconteceram há 10 anos. Tá? Então, realmente, essa entidade foi indeferida porque fazia regime... Ela não fazia regime de caixa. Ela escreveu que fazia regime de caixa. O pior é isso. Tá? Esse aqui, pessoal, é um exemplo de relatório de atividades, de diligência do Ministério da Educação do relatório de atividades. Para quem atua na educação já deve ter visto um documento desse, tá? Olha o que eu chamo a atenção para vocês. Não sei se vocês estão vendo ali embaixo, mas favor encaminhar relatório conciso. Portaria 15 do Ministério da Educação. Existe um modelo, não vou fugir disso. Não tenho por que fugir disso, tá? Relatórios simples, concisos e objetivos. Já devem ter se deparado, pessoal, com e-mails de advogados prometendo para vocês mundos e fundos que o SEBAS não existe mais. Existe o SEBAS? Não existe mais? Já devem ter se deparado com essas perguntas. Se não se depararam, vão se deparar. Isso decorre das recentes decisões do Supremo que decidiram que eu não posso ter uma lei ordinária regulamentando a filantropia. Tem que ser uma lei complementar. A Lei 12.101 é uma lei ordinária, tá? Na hierarquia das leis, a lei ordinária é abaixo da lei complementar. Ela requer um quórum menor de aprovação. Então, teoricamente, a Lei 12.101 seria inconstitucional, tá? Por que a Lei 12.101 seria inconstitucional? Alguém... O que vocês acham? Porque ela é uma lei ordinária, tá? Mas quando o Supremo julgou, a Lei 12.101 não era objeto do julgamento das decisões do Supremo. Então ela continua existindo no universo jurídico do nosso país. A Lei 12.101 continua existindo. Lógico que em algum momento ela vai ser declarada inconstitucional. Mas aí virá com certeza, não sei se alguém tem alguma dúvida,
uma lei complementar para regulamentar. E não vai ser muito diferente da Lei 12.101. Aliás, já existe um projeto de lei protocolado no Congresso, o projeto de lei 433, de 24/10 do ano passado. Quem quiser ter acesso a esse projeto é só entrar no site do Congresso, tá? Esse projeto de lei ele é muito parecido com o que é a Lei 12.101. Resumindo a história, pessoal, para quem entrar na ideia de que o SEBAS não existe mais e não preciso fazer mais nada, o que eu acho que vai acontecer? Vocês vão regredir alguns anos e quando vier uma lei complementar parecida com a Lei 12.101, vocês vão passar pela mesma transição que vocês passaram em 2009, 2010, 2011. E aí vocês vão ter os mesmos problemas que vocês estão tendo hoje com o passado. Então, para resumir, eu quero dormir tranquilo, quero ficar tranquilo, quero ter a minha consciência em paz na hora de deitar, mantenham os SEBAS de vocês, pelo menos por enquanto, tá? Não tem como a gente afirmar, apesar de vocês com certeza vão ouvir em outros eventos linhas contrárias a essa, principalmente de advogados, não sei porquê, né? Mas eles vão dizer para vocês que não precisa mais da filantropia, entra com um processo e resolve a sua imunidade. Não é bem assim, tá? Primeiro que a gente nunca sabe o que vai vir de um processo judicial. A gente nunca sabe o que vai vir disso. Segundo que, mesmo que eu ganhe o processo e pare de fazer as obrigações que o SEBAS me requer hoje, quando vier uma lei complementar, eu vou passar de novo por um período de transição para entrar no ritmo do 1 para 5, 1 para 9, 60% SUS e tudo mais, né? Será que vale a pena essa regressão? Será que vale a pena eu voltar o tempo para depois passar por esse período traumático de novo? Tá? Fiz de tudo para manter a minha filantropia e perdi. Aí sim, vale a pena. Eu tenho alguns argumentos jurídicos dessas decisões do Supremo para me defender. Outra coisa, quando a gente fala que o SEBAS não existe mais, as pessoas usam o termo eu só tenho que cumprir o 14 do CTN. Tá? Esse só é perigoso, porque o 14 do CTN, em especial o item 3, hoje não é só mais eu ter um livro caixa revestido de formalidade. A contabilidade hoje é muito mais do que um livro caixa. A contabilidade hoje nós estamos falando de SPEDs, de E-Social, de REINFs, de ECDs, ECFs, tá? Não tem mais como tratarmos a contabilidade com livros caixas num ambiente que a gente vive hoje e que eu não acho errado, eu acho, aliás, isso ótimo, tá? Num ambiente de fiscalização que nós vivemos hoje. Então, hoje, as entidades, eu tenho um caso para vocês de uma entidade que ela entrou na justiça justamente para pedir imunidade. Ela não ouviu a gente, foi lá e entrou na justiça. Quando ela entrou na justiça, o juiz acatou o pedido, só que ele falou que só ia dar imunidade para a entidade depois de que fosse feita uma perícia na entidade. Aí contrataram um perito para fazer uma perícia dos últimos 5 anos da entidade. Quando foram fazer a perícia, era uma entidade que tinha ressalvas em parecer de auditoria, era uma entidade que não tinha entregue um dos SPEDs num determinado ano, era uma entidade que tinha obrigação de emitir nota fiscal eletrônica e não emitia. O juiz caracterizou que a entidade estava descumprindo o artigo 14 do CTN. E não só não tinha o direito da imunidade dali para frente, como teria que devolver os últimos 5 anos da patronal e colocou em dúvida a imunidade da entidade porque ela não atendia só o 14 do CTN. Então a gente tem que ter muito cuidado quando é só o 14 do CTN, não preciso fazer 1 para 5, 1 para 9, se SEBAS, nada, é só isso aqui. Isso aqui muitas vezes no terceiro setor não é só isso, em especial no terceiro setor, na parte contábil, tá? Então aí a gente tem o artigo 29 da Lei 12.101, que ele é muito ligado com a lei, com o CTN. O que é esse artigo 29? Não basta eu ter o certificado de filantropia, ele é um dos requisitos. Para eu ter a isenção, eu tenho que cumprir os requisitos de isenção. Então são esses os requisitos. Muito problema temos na manter a escrituração contábil regular e obrigações acessórias. Hoje em dia, quando a gente fala de obrigações acessórias, estamos falando dos SPEDs, dos E-Sociais, dos REINFs, dos ECDs, ECFs, notas eletrônicas. O mundo mudou, tá?
Se eu não entregar uma ECD, uma ECF, já vou explicar para os não contadores o que é isso. O que eu estou sujeito? Estou sujeito a estar cumprindo a minha filantropia, estou cumprindo os meus requisitos, mas eu não posso usufruir da isenção porque eu não cumpri algum requisito de isenção ali previsto. Tá? Então aqui temos os SPEDs, regras contábeis, notas fiscais eletrônicas, dentre outros. E acontece muito, pessoal. Nós temos alguns casos de entidades que têm os SEBAs e ficam sem a isenção durante um período porque não cumpriram algum determinado requisito da filantropia. Então, aproveitando que estamos num congresso de contadores, não dá mais para entendermos a contabilidade como o contador ali, ele faz, eu vou chamar o contador ali da esquina para fazer, não dá mais. E não é só para filantropia, volto a dizer para vocês, por questões de sustentabilidade, captações de recursos, convênios públicos, não, a contabilidade. E tem gente, para quem me conhece sabe a minha linha política, não é o caso aqui. Mas tem muita gente com medo do nosso atual presidente com relação ao terceiro setor. Tá? Eu não tenho esse medo, até porque a mulher dele é atuante no terceiro setor, enfim. O meu medo, e eu acho que as entidades têm que ter medo, ele vai cobrar e ele vai instituir processos e programas de auditoria, compliance, só vai ficar e receber dinheiro e trabalhar quem de fato está dentro das regras de conformidade. Isso é dele, e isso é do ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. Não sei se alguém o conhece, ele é muito atuante no terceiro setor, em especial na educação, tá? E eu já tive algumas vezes com ele defende muito a filantropia e defende muito a imunidade, para quem merece e para quem tem condições de demonstrar o que está sendo feito. Essa é uma linha de pensamento que eu vejo no nosso novo governo, tá? Lógico, aliás, podem fazer pergunta a qualquer momento. Na verdade, achei interessante a sua colocação, a questão do medo, a questão do novo governo, mas no aspecto de se trabalhar correto, né, a questão da auditoria, a valorização do terceiro setor vai ser muito bom. Voltando aqui uma situação, baseado nos indeferimentos dos SEBAs, essa quebra de paradigmas que os contadores têm, de um modo geral, as entidades, principalmente o terceiro setor, os profissionais de contabilidade ligados a elas, a gente tem muita dificuldade em relação a essa mudança nos últimos anos, porque a mentalidade de muitos dirigentes do terceiro setor, em que se tange a prestação de contas, a documentação geralmente não são hábeis e idôneas, a gente vai pegar documentos e faz pagamento com recibos que não são apropriados, nem pede notas fiscais em certos aspectos, prejudicando aí a qualidade das informações. Então, basicamente, no dia a dia, não estou dizendo aqui de uma entidade que são certificadas com as SEBAs, de um modo geral, umas associações, a baixa qualificação, os caras fundam associações aí, e só no papel, e não valoriza, não procura, inclusive, bons profissionais ligados à área, são geralmente contadores terceirizados que cuidam de escritório de contabilidade para empresas, e acontece uma situação como essa de indeferimento, os caras não... tem normas específicas, modelos como você apresentou, mas o cara não busca aquela informação. Então, uma das dificuldades que a gente está tendo hoje em mudança, com a vinda do SPED, é ligada à prestação de conta, com relação à idoneidade. Os caras falam, mas o cara, principalmente em regiões afastadas no interior do Pará, né, que nós estamos aqui no Pará, onde está longe a fiscalização, a gente vai cobrar a documentação, os caras pagam, o empresário não fornece um documento fiscal e apenas com recibos que não são idôneos, e prejudicando a qualidade e colocando em risco, inclusive, o próprio profissional de contabilidade que vai transmitir essa declaração que hoje é o SPED. O governo vai ter as informações da escrituração, não é como antes. Só um instantinho. Eu acho assim que a colocação dele aqui, só fazendo um resumo.
qual é o problema dessas associações, olha, do terceiro setor, da empresa privadas mesmo, é a gestão. Tá? É o que eu venho dizendo aqui, o que eu estou tentando falar para vocês desde o começo, pessoal. Lógico que o foco aqui é o SEBAS, mas eu acho que eu ficaria muito superficial eu vim aqui ficar falando para vocês de requisitos do SEBAS, de coisas que isso podem ser resolvidas. O que vocês têm que entender, o que o terceiro setor tem que entender é que a gestão, o M de macaco, o sempre foi feito assim, vem cada vez dando errado, cada vez mais errado, tá? Eu acho um evento desse aqui no Pará fenomenal. Eu só acho triste, apesar de termos muita gente aqui, esse auditório não está lotado. Porque sabe desde quando vai aparecer uma nova oportunidade dessa, das entidades estarem ouvindo informações como essas, tá? O terceiro setor é assim. É por isso que eu procuro ser um pouco duro na minha fala, para que quem esteja aqui perceba que as coisas estão mudando, tá? É triste, é feliz por um evento desse porte sendo realizado aqui. É triste da gente não ter esse auditório cheio, porque com certeza o terceiro setor aqui da região norte do nosso país teria capacidade para lotar esse auditório aqui. O investimento com informações, muitas vezes, que as entidades teriam, que seriam provavelmente importantes para determinar um deferimento ou um indeferimento de uma entidade, de determinar uma sustentabilidade e a visibilidade da entidade de uma forma ou de outra com as informações que tem aqui, tá? Então, é tempo de lutar por mais profissionalismo nas causas sociais, como disse o Gustavo Ceballos. Não há como mais entendermos, e não é o contador em si, muitas vezes, a gente está falando de contabilidade, mas se a gestão não entender que as coisas mudaram, o contador vai continuar trabalhando como ele sempre trabalhou, porque não vai haver uma questão de cima para baixo. Quer ver? Quantos dirigentes de entidade a gente tem aqui? O poder da caneta. Quem tem o poder da caneta na mão aqui? Só uma? Duas? Então, nós estamos aqui com 5 dirigentes que têm o poder da caneta. O resto, pessoal, vocês estão ouvindo, vocês vão chegar amanhã na entidade, vocês vão conversar com o gestor, ele vai falar, eu confio em você, né? Que bom que você foi lá. Ele não vai entender que as coisas mudaram, que as coisas estão mudando. E aí, vocês, 99% das entidades que estão aqui vão continuar fazendo o M de macaco por muitos anos. Aquele 1% que está aqui, que entender que as coisas estão mudando, é esse 1% que vai pegar os 20 milhões de dólares que estão sobrando, que vai manter os seus SEBAS, que vai conseguir alguns editais e vai entender que o mercado é diferente, tá? Nas entidades de educação, pessoal, eu ainda tento entender, na verdade eu sei o porquê, mas eu ainda tento achar o porquê de que entidades que têm imunidades e isenções não conseguem ter um preço competitivo com grandes grupos de educação que pagam impostos e contribuições. Por que será? Gestão? Enfim, fica essa reflexão para um outro momento, tá? Então, como eu disse para vocês, o 14 do CTN, ele não é só contabilidade, não é só ter livros revestidos de formalidade. Nós temos a Receita Federal junto, né? E aí, quando a gente fala de receita, nós estamos falando hoje em dia de tudo online. Tudo online hoje em dia, tá? Hoje nós temos o hardware da Receita Federal chama T-Rex, o software chama Arpia. São animais assim super tranquilos, né? A gente não pode continuar na era do gelo, pessoal. A gente não pode continuar na era do gelo, as coisas estão mudando, tá? E aí, quando a gente fala de Receita Federal, não tem como deixar de falar desse rapaz aqui. Ah, mas o que isso tem a ver com o SEBAS? Isso não tem nada a ver com o SEBAS. Vocês não vão perder o SEBAS porque fizeram ou não fizeram o SPED. O que acontece é que se vocês não tiverem o SPED correto, vocês podem perder o que o principal o SEBAS dá, a imunidade e isenção das contribuições previdenciárias. Vocês podem cair na esdrúxula situação de terem o SEBAS e não poder usufruir da isenção porque deixaram de cumprir uma obrigação acessória. E o SPED é um conjunto de obrigações acessórias, tá? Para quem não é contador, o que é esse SPED? Vou resumir. Vocês vão pegar todas as informações que vocês produzem, parte de pessoal, contábil, retenções, vão jogar dentro de uma base de dados da Receita Federal. E aí não preciso ser contador e nem profissional em TI para entender que se eu pego tudo que eu faço e jogo numa base de dados, o que eles podem fazer?
N cruzamentos, vários cruzamentos e várias situações, que é o que o TCU já vem fazendo e eu vou mostrar para vocês. Não é uma coisa que é lá na frente, não, já vem acontecendo, tá? Eu estive com um fiscal da Receita Federal que trabalha no SPED há umas semanas atrás. Abre aspas. Carlos, o SPED pra gente é um parque de diversões que está em construção. Fecha aspas. Foi o que ele falou em relação ao SPED. O que ele quis dizer com isso? Que quando o SPED estiver pronto, vai bastar ele apertar alguns botões e já serão feitos vários cruzamentos do que vocês fazem no dia a dia de vocês. É um fato, tá? O TCU já está fazendo isso. A Controladoria Geral da União já está fazendo isso. E se não caiu na sua entidade ainda, um dia vai cair. Agora cabe a gente saber se vamos trabalhar preventivamente ou de forma reativa, tá? Então essas são algumas obrigações do SPED, não vou ficar entrando muito aqui porque não é o caso. Para quem não é contador, vocês liguem para o contador de vocês aí e perguntem: fulano, você entregou a minha ECF desse ano? Se o cara mandar uma interrogação para vocês, fiquem preocupados. O cara nem sabe o que a gente está falando. Mas todo mundo já tem que ter entregue a ECF. A ECD, para quem tem receita superior a 1.200.000, todo mundo já tem que ter entregue também, tá? Ah, mas isso eu não entreguei, Carlos. Bom, além de uma multa que provavelmente você vai pagar algum dia por entrega atrasada, você corre o risco de algum fiscal falar que você não cumpriu uma obrigação acessória durante o período e te pedir a patronal desse período para você. Ah, você vai pagar na hora? Não, mas você vai gastar um bom dinheiro com o advogado, com a Aldisa e tudo mais. Tá bom? O E-Social já está também em andamento. O E-Social se refere à folha de pagamento. Tem muita gente... Se vocês têm funcionário, vocês têm que entregar o E-Social, tá? Muita gente achando que E-Social é sistema. O sistema ele só vai refletir o que vocês têm de cultura de departamento de pessoal e RH na entidade de vocês. Se vocês têm uma cultura errada, o sistema vai refletir essa cultura errada, tá? As pessoas talvez não tenham enxergue ainda que o E-Social muda cultura de departamento de pessoal nas entidades. Por exemplo, se o cadastro do funcionário estiver desatualizado, vocês não conseguem enviar o E-Social. Então, se a pessoa casou, descasou, mudou de nome e vocês não criaram uma rotina interna na entidade para que ele comunicasse vocês e fosse feita essa mudança, vocês não vão conseguir entregar o SPED, tá? Dentre outras questões, o E-Social ele tira vocês de uma fiscalização que era de 3% para uma fiscalização de quase 100%. Tem muita entidade, mas eu nunca tive problema com a parte trabalhista, mas é porque vocês eram fiscalizados só em 3%, agora a gente está saindo de 3% para 99%, porque o E-Social ele já vai vir a luzinha automática de algumas rotinas que porventura vocês tivessem que iam contra a CLT. O E-Social não muda uma vírgula do CLT, ele simplesmente ajuda a fiscalizar a CLT, tá? Então, coisas do tipo falta da entrega do ECD, aquele jeitinho brasileiro da admissão com data retroativa, as férias, tudo isso vai aparecer no E-Social ali de forma automática, tá? Temos que tomar cuidado, estamos em tempos de mudanças. Então, como é que está o E-Social das entidades de vocês? Fica essa reflexão. O REINF, né? O REINF a gente costuma dizer que é a irmã gêmea do E-Social. Então é entrega de retenções na fonte, também é uma obrigação que as entidades têm que fazer. Estou passando muito rápido por isso, porque não é o foco aqui, mas é importante que vocês entendam que o momento é esse e está, sim, para o terceiro setor, porque quando sai uma obrigação dessa, a primeira coisa que as pessoas fazem é ligar na Aldisa e falar: ah, o E-Social serve para mim? Serve. Por que não? Você é um empregador, você tem funcionário, você é uma empresa, tá? A única diferença é que você não faz McDonald's, você faz o bem, você tem uma causa, mas você tem que ser administrada como tal, tá? Levantamento mostra que 95% das empresas erram no SPED, só para vocês entenderem o tamanho do problema. É importantíssimo que se crie rotinas de cruzamento de dados, tá? O que vocês estão informando no SPED hoje não necessariamente irá aparecer o problema hoje. Ele pode aparecer daqui 2, 3, 4 anos para frente.
Porque o entregar não quer dizer que foi entregue corretamente. A gente já tem algumas entidades que estão recebendo diligências da Receita Federal dizendo, olha, você informou tanto de receita na sua ECD, mas na sua ECF está tanto. Ou no conjunto das suas notas fiscais está menos. O que está acontecendo? Você pode me explicar? Já acontece esse tipo de situação, tá? Então, às vezes você encontra motivação, outras vezes a motivação te encontra, né, pessoal? Pessoal, não estou fazendo aqui a teoria do caos, tá? Tudo que eu estou falando aqui para vocês está acontecendo. Alguns anos atrás a gente falava que ia acontecer. Eu não sei se alguém, há uns 5 anos atrás, quando a gente fazia esse tipo de palestra, que o SPED estava em andamento, a gente já falava. Aí as pessoas, não, mas é a teoria do caos, não vai acontecer nada disso. Hoje a gente já está no momento do acontecimento. E cada vez mais isso vai acontecer. E cada vez mais o terceiro setor está inserido nesse contexto, tá? Hoje existe um departamento dentro da Receita Federal que é para terceiro setor. Hoje existe o TCU trabalhando com o terceiro setor. Então não é mais um setor esquecido como era antigamente. Esse aqui são telas de palestra que eu vi da Receita Federal em que o tema era o SEBAS. Eu tirei foto, tá? Olha as transparências do pessoal lá da Receita. Agir com firmeza para excluir as que não estão cumprindo as exigências legais. Assegurar a efetividade do resultado nas entidades. É uma foto de slide do pessoal da Receita Federal tratando o tema SEBAS, tá? Atualmente a Controladoria Geral da União, pedindo o SEBAS Educação para alguns clientes nossos. Esse processo da CGU o rapaz foi na entidade, ele pegou o telefone dos bolsistas, ele ligou para os bolsistas e perguntou, você paga alguma coisa? Você já pagou alguma coisa na faculdade? Quantos carros você tem na sua casa? A sua casa é própria? A sua casa é alugada? O fiscal fez isso. Ele ligou para os bolsistas para saber. Isso é lógico para ver o quê? Perfil do bolsista, para ver se era realmente um bolsista, tá? Isso é fato, isso não é fake, tá? Isso de fato aconteceu. Não faz um mês, mais ou menos, que a entidade respondeu o pessoal da CGU, tá? E o TCU? Eu não sei se alguém entrou aqui no processo de supervisão do TCU atual, tá? Mas eu vou dar um histórico para vocês que serve para todo mundo e é onde respaldou o tal do CICEBAS, e eu acho importante vocês entenderem o momento que a gente vive, tá? Há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, 1 ano e meio, o TCU fez algumas diligências e supervisões nas entidades de educação. Eles pediram documentos de bolsistas, quantidade de matriculados, bolsistas 100%, desde 2013 até 2016, no caso, porque eles começaram no passado esses processos, tá? E pediram. As entidades mandaram, muitas com sérios problemas, porque lá de 2013 não tem o arquivo, não tem a informação, na época não fazia, que foi o que eu falei para vocês lá atrás, né? O problema de passar por uma nova transição para frente. E mandaram. Então, foi feito isso. Primeiro resultado disso, tá? Eu não sei se acabei não colocando aqui, saiu na Folha de São Paulo, alguns meses atrás, uma reportagem que a Folha dizia que depois de supervisões do TCU foram constatados alunos fantasmas, alunos donos de barco, donos de avião. Alguém leu essa reportagem na Folha de São Paulo? Saiu na Folha, tá? Primeira grande lição que eu tiro disso, a grande mídia só mostra no terceiro setor o que não é bom, tá? Então, de 100 entidades que eles viram, uma deu problema. E mesmo assim, é o que sai na mídia. Saiu uma reportagem dessa do site da Audisa, depois quem quiser ver, tá lá, tá? Segundo momento, o TCU emitiu alguns acórdãos sobre essa fiscalização, tá? Esses acórdãos saíram em Diário Oficial da União, lá no site da Audisa também tem, quem quiser ver depois, tá? Mas resumindo, dessas fiscalizações do TCU, eles disseram que
os ministérios deveriam analisar os processos com mais celeridade. Acho que todo mundo concorda com isso. Para quem tem o servo sabe o que eu estou falando, tem que ser mais ágil. Que ambos os ministérios criem critérios mais objetivos para análise dos processos de supervisão ordinária. Então, que se faça, inclusive, visitas em loco. Que o MEC coloque em funcionamento pleno o CICEBAS. Então, da onde veio o tal do CICEBAS do nada? Porque ele estava mortinho lá, né? Agora voltou. Para quem trabalha com educação, é o terror. Porque o TCU mandou que o MEC colocasse em pleno funcionamento o CICEBAS. Foi uma ordem do TCU. E aí a gente não está mais falando do MEC querer ou não. O MEC está sofrendo ordens de influência do TCU para que saia esse sistema. Tá? Inclusive, para quem trabalha com o sistema, ele vai ser prorrogado, de 30 de novembro ele vai ser prorrogado. E para ocorrer essa prorrogação, o TCU exigiu, o MEC teve que pedir autorização para o TCU. Não é simplesmente o MEC querer ou não, ele teve que pedir autorização para o TCU. Tá? O TCU também exigiu, isso aqui está em acórdão publicado em Diário Oficial da União, pessoal. Isso aqui não é uma coisa assim, eu li e escrevi. Não, isso aqui é uma foto do que está escrito no acórdão, tá? Que o MEC apresente os resultados das prestações de contas anuais cujo prazo foi até 30/4 agora desse ano. Que são aqueles relatórios anuais que a gente tem que entregar. O TCU está exigindo o resultado disso tudo, tá? E que apresente a metodologia que o MEC vai utilizar para que garanta que os alunos que vocês estão informando realmente estejam no perfil. Nós temos até o dia 20 de dezembro. Eu não sei porquê, mas quando começa a falar do CICEBAS, começam a aparecer perguntas, né? Bom dia. Bom dia. Tá falando aqui? Acho que não. Ligar aqui no... Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo em Belém do Pará. Eu sempre estou por aqui. Carlos, a gente tem até o dia 20 para entregar a documentação para renovar o CEPAS, né? É isso. Assim, pessoal, eu vou aproveitar a pergunta porque tem muita gente confundindo, tá? A renovação, no caso. Esse prazo do CICEBAS de 30 de novembro, tá? Ele não é para as renovações dos CEBAS das entidades, não é renovação. Ele é para cumprir uma obrigação do CICEBAS, que é aquele relatório anual de monitoramento que tem que ser entregue todo ano. Não é porque vocês vão entregar, a maioria aqui não vai entregar, não vai conseguir entregar os CICEBAS, que a renovação está feita. A renovação ainda é enviada via física. Sim. E cada entidade no seu prazo. Eu não sei se o seu é dia 20, no caso. Nós vamos enviar talvez essa semana agora. Mas você está falando do CICEBAS? Não, é o SEDEX, seu prazo. dentro do SEDEX, é físico, né? A renovação é física. Sim. E aí é o seu prazo, cada entidade tem o seu prazo. Aí eu te pergunto, tem uma pessoa fazendo isso para nós, uma pessoa específica. O CICEBAS, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar em CICEBAS. Eu, como gestor, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Ele já está funcionando, ele é um requisito, vamos dizer, eliminatório. Agora eu fiquei com medo, porque é a primeira vez que eu ouvi falar. É assim, pessoal, vamos lá. O CICEBAS não está funcionando. Primeiro ponto. Então, para quem trabalha com esse sistema e não consegue terminá-lo, fiquem tranquilos. Então, meu papel aqui é mais de psicólogo do que não está funcionando. De um total de 2.100 e poucas entidades certificadas na área da educação, somente 6 conseguiram entregar o CICEBAS inteiro. E se conseguiram entregar é porque alguma coisa fizeram errado. Tá? Provavelmente alguma coisa entregaram de forma errada. Tá? Então o MEC vai prorrogar. Eu tive em contato com o pessoal do MEC na semana passada. Eles disseram dessas 6, disseram que o sistema de fato não está funcionando, que eles iam pedir autorização do TCU. Eles pediram, o TCU autorizou e eles vão prorrogar. Ainda não saiu como é que vai ser essa prorrogação. Deve sair nos próximos dias. Não sei se vocês lembram, a última prorrogação venceu na sexta, eles prorrogaram na segunda.
Não sei se vocês imaginam como é que foi o meu final de semana, né? As pessoas ligando para saber do Cicebas. Então, respondendo de forma objetiva, o Cicebas não está funcionando para ninguém. O Cicebas é requisito para a renovação, para deferimento? Sim. Sim. Tá? Pelo menos a parte do cadastro. Portanto, qual é a orientação que eu dou? Tentem fazer esse cadastro diariamente. Não conseguindo, printem as telas de erro e abram um chamado no Fale Conosco. Pelo menos uma vez por semana. Tem muita gente que entra no sistema, o sistema não funcionou, nunca mais volta. É um grande erro. Porque vocês vão, não funciona, não vou mais entrar. Ele é instável, tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Tá? E aí o dia que funciona é o dia que o MEC vai se utilizar para falar que você não fez o cadastro que você deveria ter feito. Então não deixem de entrar no sistema diariamente. As telas de erro, pelo menos uma vez por semana, tirem e abram um chamado no Fale Conosco. Tá? Mas vou reforçar o que eu disse anteriormente. O Cicebas não é o meio pelo qual vocês mandam o processo de renovação. E não é porque vocês vão conseguir mandar o Cicebas que a renovação está feita. Tá? A renovação ainda é via física, que cada entidade tem o seu prazo, tá? E eu mando aquele processinho normal que eu sempre monto de acordo com a portaria 15. Tá? Normal que eu sempre monto, não. Agora, depois de hoje, vocês vão montar diferente. Vocês vão sair do M de macaco, né? Mas é aquele processo físico que eu mando. O Cicebas é parte do monitoramento que nada tem a ver com a entrega física. Aí a entrega via Cicebas mesmo que eles vão prorrogar. Que era até 30 de novembro e eles devem prorrogar aí até o final do ano. E depois devem prorrogar de novo. Para quem conhece o Cicebas, desde 2011 eles estão tentando implantar. Tá? Então, mas qual é o histórico disso? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso não foi o MEC que simplesmente acordou, eu quero o Cicebas. Não, foi o TCU que exigiu. Olhem a atuação do TCU sobre as filantrópicas. Tá? Aí também eles fizeram essa análise no MDS. Eles querem que seja feitos os cruzamentos com RAI, CIAF, CADIM, CNPJ, para garantir que as coisas estão sendo feitas. E quando a entidade informa que tem um RH-X, que se confronte com RAIs. Tá? Então isso. Pessoal, volto a dizer, isso aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V do acordo do TCU para os ministérios. Tá? Então olha o que eles escrevem aqui. Tá bom? A saúde também foi fiscalizada, mas ela tinha um grau de asseguramento melhor. Esse slide aqui não é para que vocês leiam, tá? Acho que seria desumano com vocês. É só para eu lembrar vocês, e depois quando vocês tiverem o material, que o Ministério, o TCU está exigindo da Receita Federal que seja feito sistemicamente um alinhamento de quando a entidade for indeferida, automaticamente ela já não consiga ter a isenção da patronal. Porque hoje, quando a entidade é indeferida, nada acontece. Não sei se vocês já perceberam isso. É indeferida e fica aquela coisa ali, né? Eles querem que seja feito de forma automática. Foi indeferida, a entidade já não consiga usufruir da isenção. Tá? Aonde que isso está vindo? Para quem já teve contato com o E-Social, vai entender o que eu estou falando. O E-Social já se exige que coloque lá o número do SEBAS, o número de protocolo, o período. Ele ainda não trava, mas a ideia é que quando eu colocar ali algum certificado vencido, ele trave eu utilizar o código 639. Tá? Então essa é a ideia da Receita Federal. Tá? E mais recentemente, eu não sei se alguém aqui foi sorteado, o TCU abriu alguns processos de supervisão nas entidades. O que é esse processo de supervisão? Ele não está analisando o seu processo de deferimento ou indeferimento da renovação. Ele está voltando em períodos anteriores, inclusive de processos que a entidade já está deferida, e está verificando que existem processos de algumas irregularidades. E exige que o MEC abra um processo de supervisão. O MEC abriu o processo de supervisão de várias entidades e se não for comprovado que a irregularidade é fake, a entidade tem o SEBAS cancelado desde o período que se comprove que não cumpriu o requisito. Mesmo com o SEBAS já deferido em uma renovação. É o processo de cancelamento, que é diferente do processo de indeferimento da renovação. A supervisão
ela é muito mais danosa à entidade do que os indeferimentos ou deferimentos normais de processo de renovação, que é o que o TCU está fazendo. Olha o que eles colocam nos processos de supervisão. Faço questão de ler. A partir da base obtida, então eles pegaram algumas entidades aleatoriamente e pediram bases para as entidades, tá? Foram realizados cruzamentos com base de dados constantes de ferramentas do TCU, em que surgiram indícios de bolsistas que não atendem aos critérios socioeconômicos da filantropia. As bases utilizadas foram RAIS, CNPJ, CPF, o Renavan, proprietário de embarcação, proprietário de aeronave, sócios e representantes de empresas. Tá? Então, o que o TCU fez? Pegou aquela listagem e começou a confrontar o CPF do pai, do bolsista, do aluno, com esse tipo de cruzamento, para ver se o pai tinha um avião, um barco, se ele era empresário. Ah, Carlos, mas isso não impede o aluno de ter a filantropia? O que conta é a renda, até um salário mínimo e meio, renda per capita. De fato, não impede. Tanto é que o TCU não está te tirando a filantropia, ele está verificando, dizendo que tem indícios de irregularidade. Afinal de contas, quem tem um avião ou um barco não é qualquer um, né? Então, eles fizeram esses cruzamentos. Isso aqui é foto da supervisão, tá? Isso aqui não escrevi, tanto é que está em formato aí de foto. Sobre essas constatações, vale destacar que as análises se basearam nos dados apresentados diretamente pela entidade. Não foram circularizados nos outros órgãos. Olha esse aqui. Especificamente quanto à auditoria, constatou... Então, especificamente quanto a essa entidade, estou mostrando para vocês, né? A auditoria constatou a existência de responsáveis pelos bolsistas, sócios de empresas, proprietário de embarcações, proprietário de veículos de alto valor e com renda superior a 10 salários mínimos. Ah, mas isso foi uma entidade, pessoal? Não. Se vocês olharem o Diário Oficial da União, que trata dessas supervisões, tem mais de 30 entidades que estão sofrendo isso daqui. Tá? E nesse tipo de análise, nesse tipo de cruzamento. Olha esse aqui. Outra inconsistência observada diz respeito aos bolsistas declarados pelas entidades. A análise dos dados permitiu identificar mais de 1.500 ocorrências de bolsistas declarados 3 ou mais vezes no mesmo ano pela entidade. Há casos de pessoas que foram declaradas como bolsistas 3 vezes no mesmo semestre. E casos extremos de uma mesma pessoa ter sido declarada bolsista 6 vezes no mesmo ano pela entidade. Então eles pegam as listagens dos bolsistas, que é um dos documentos obrigatórios para quem atua na educação, e viram esse tipo de coisa. Acontece? Acontece. Tá? Eu posso afirmar para vocês que o que o TCU está vendo não é nenhuma aberração. Eu já vi esse tipo de coisa várias vezes em entidades que a gente visita e vai ver. Tá bom? Ah, mas isso é maldade da entidade? Muitas vezes é falta de M do macaco, fazer como sempre foi feito, pega aquela listagem, copia, cola, manda e vai. Muito disso, tá? E aí eles pediram... Não, eu só queria fazer uma pergunta. Você falou, por exemplo, que tem mais de 30 entidades que foram identificadas naquelas irregularidades. Só uma pergunta, quanto isso representa do universo de entidades? Não, então, boa pergunta. Nós temos hoje 2.000 e poucas entidades certificadas. Mas não é que eles olharam as 2.000 e acharam as 30. Sim, tudo bem. Mas não, é porque como aquela coisa da notícia ruim acaba sendo veiculando muito mais do que as boas. Então, às vezes um grupo menor acaba fazendo como o papel, o panorama geral. Né? E a gente tem que tomar esse cuidado também, que isso significa que há um desmando total. Há necessidade de fiscalização, isso é excelente, porque vai melhorar muito a condição daqueles que fazem direito. Né? Pegando esses que fazem. Mas eu vou aproveitar o gancho do senhor. Essas aqui, não é que também estão fazendo errado, do ponto de vista de estar sendo desonesto. Sim, também é muito mais falta de gestão, né? Falta de gestão, primeiro ponto. Ou má gestão.
Segundo ponto, as entidades não têm as ferramentas que o TCU tem para olhar. Então, você faz uma análise per capita ali do aluno, com que você, muitas vezes, não pode pedir nem imposto de renda para o aluno, porque pode falar sigilo fiscal. O ponto aqui é, e muito bem colocado, muito destes casos que estão aqui foi porque, eu posso afirmar para vocês aqui que 99% dos casos que estão aqui, não é que a entidade deu a bolsa para o aluno que barco porque quis dar, é porque falta de gestão. A listagem, muito dessas listagens que estão erradas é porque a entidade faz a listagem. Ela não se preocupa em confrontar se a listagem dos bolsistas bate com a quantidade de alunos que ela informa como bolsistas. Então, assim, é verdade. Agora, eu tenho certeza que se eles forem olhar as 2.000 entidades, vai aparecer bastante. E não é má fé, vai aparecer bastante problema de gestão, problema de entender a metodologia da prestação de contas. É esse o ponto. É isso que eu estou tentando falar. Esse é o recado que eu quero passar desde o começo. Tá? Pessoal, eu afirmo para vocês, de 100 entidades que eu vou visitar, em que eu peço o relatório dos bolsistas, quantitativo, 10 bolsistas, e confronto com a listagem, 90% das entidades não bate a quantidade de alunos que ela informa com a listagem que ela informa. Porque quem fez a listagem foi uma pessoa na entidade. E depois quem fez o quadro foi outro. E eles não se preocuparam que o processo de prestação de contas é uma coisa só. Tá? Então como é que eu informo que eu tenho 10 bolsistas num quadro e depois eu mando uma lista com 15 alunos? Como é que pode? Tá? Por conta da forma de prestar contas, por conta de todo esse histórico que eu estou falando para vocês. Tanto é que eles pedem aqui, pessoal, nesse processo de supervisão, o processo pelo qual a entidade presta contas. Então eles querem entender, vejam, eles não estão acusando a entidade de, você tem um pai que é dono de barco, está errado. De fato, está errado. Eu vou glosar essa bolsa. Mas eu não vou te prejudicar o SEBAS, a não ser que você me comprove que o seu processo de concessão de bolsa é bom. Você não vai ser prejudicado, você vai ser o aluno glosado. Mas você me prove que você tem um edital de bolsa, me prove que você tem uma assistente social assinando o parecer, me prove que você faz análise dos alunos, aí tudo bem, eu vou só glosar o aluno, porque o seu processo é bom, porque o seu processo é saudável, porque você concede bolsas nos termos da lei. É isso que eles querem ver. Eles também estão pedindo, relatório, a listagem numerada em ordem alfabética com o formato da portaria, porque eles querem cruzar essa listagem com esse relatório das bolsas ofertadas, que é o que eu estou falando para vocês. A entidade informa que tem 10 bolsistas e manda uma listagem com 12, 13, 9, enfim, diferente dos 10, não tem, a listagem tem que ter 10, não tem, né? Não tem por que ser menos, mas afirmo para vocês, a maioria das listagens não bate com os quadros. Para dar um exemplo, mas isso é besteira. Essa besteira originou essas supervisões do TCU. É isso que vai transformando o que é isso, nisso. Tá? Da onde decorre isso? É má fé das entidades? Duvido que seja. A maioria dos casos aqui é problema de gestão. Tá? Então o segredo da filantropia é evitar, o marca-passo e ter uma filantropia estratégica. Tá? Pessoal, temos 2 certezas na vida. Quais são? Quais são? Uma todo mundo conhece, né? Alguém tem dúvida que vai morrer, não? Tem algum pessoal lá em Brasília que acha que não vai morrer nunca. E de fato não morrem. Temer, Sarney, esses caras aí, nunca, não sei, esses caras aí são eternos. Mas a gente vai morrer. Qual é a outra grande certeza? Mudança. Qual é? Mudança. Que as coisas mudam, pessoal. As coisas estão mudando. Isso virou até piegas, esse tipo de discurso. Mas é verdade, as coisas mudam. Tá? Vocês querem um exemplo agora para descontrair um pouco que as coisas mudam? Vocês lembram disso aqui? Quem não lembra disso aqui? Você não sabem o que é isso? 1, 2, 3. Quem mais não sabe o que é isso aqui? Você também não sabe? Não, vocês não estão lembrando, não é possível. Eu estou me sentindo um senhor aqui agora. E eu nem sou, hein?
Isso aqui, pessoal, é o WhatsApp de hoje. Esse é o BIP. Vocês lembram do BIP? Ah, você eu acredito que não lembra. Você tem uma cara de novinha. Não que vocês não tenham. Mas a gente vê a geração da pessoa, né? Isso aqui, ó, para ela que não sabe o que é, antigamente você ligava numa central, falava, fulano, manda uma mensagem para minha mulher que eu a amo. Aí a pessoa escrevia e chegava um bip para a pessoa e seria lá, a sua mulher te ama. É o WhatsApp de hoje, né? Não dava para mandar algumas fotos e tal, que a gente faz hoje, mas é o WhatsApp de antigamente. Muda ou não muda? E como muda? Olha esse aqui, pessoal. Incrível. Nokia lança celular que envia mensagem de texto para outro celular. Vocês não vão conseguir ler, mas está escrito aqui, ó. Parece bruxaria. Tecnologia permite que o usuário envie mensagem. Vocês lembram desse celular aqui? Você não lembra, né? Ou lembra? Já viu em algum museu, né? Aqueles StarTech, lembram que abria? Aquele era só pra gente rica. Olha aí, o computador a válvula. Tu era rico. Olha esse aqui, ó. IBGE, até o final do ano, em cada 50 mil casas, um terá acesso à internet. Vocês lembram como é que era a internet antigamente para conectar? Até hoje eu tenho aquele barulho na minha mente. Você não sabe o que é isso. Olha esse aqui. Aprenda a compactar uma música para caber em 3 disquetes. Vocês lembram disso? Que ficar trocando? Se você tirasse, você perdia a música, né? Agora, essa aqui é clássica. Quem aqui tem curso de datilografia? Quem aqui já ouviu do pai o seguinte: se você não fizer o curso de datilografia, você não vai ser nada na sua vida? Eu estou me sentindo idoso. Mas é fato, pessoal. Eu fiz o curso de datilografia. Você fez curso de datilografia? Não. Nem sabe o que é isso, né? Hoje em dia é tudo ali no... Aprendeu, né? Não, mexendo, mecânica ainda. Pessoal, é lógico que estou aproveitando para descontrair um pouquinho depois de tanta informação. Mas é verdade, né? As coisas estão mudando. Ah, mas isso é tecnologia, não tem nada a ver comigo. Pessoal, a tecnologia impacta o nosso dia a dia em tudo. Hoje em dia os adolescentes não querem mais tirar carta porque tem o Uber, porque tem o 99, porque tem o Cabify. Hoje em dia, você para conhecer uma pessoa, você não precisa sair de casa, você tem os aplicativos de relacionamento. Hoje em dia, você tem tudo você faz tudo na sua mão ali no celular. Como é que isso não impacta a nossa entidade? E se isso não impacta a nossa entidade, alguma coisa está errada com a nossa entidade. Se eu não estou usando a tecnologia ao meu favor na minha entidade, alguma coisa eu estou fazendo errado. Tá? Eu diria para vocês que uma das respostas para as escolas que concorrem com outras e que não conseguem ser competitivas, mesmo não pagando imposto, é a tecnologia. Tá? A questão do Cicebas é tecnologia. Já veio a plaquinha dos 10 minutos aqui. A plaquinha... até perdi o raciocínio aqui. Culpa sua. Oi? Da época da máquina de escrever, esqueceu o WhatsApp. Tá vendo? Pô, por que a plaquinha? Manda um WhatsApp que eu vejo aqui. Entendeu, pessoal? Então, é uma brincadeira, mas que tem que ser feita uma reflexão sobre tudo isso. Captação de recursos, como é que eu uso a tecnologia? Esses dias eu vi uma entidade que captou 80 mil reais investindo 2 com ciclistas, fez não sei o que lá com ciclistas e tal. Então, assim, é fácil ficar no M de macaco no nosso dia a dia, só que as oportunidades estão passando. Quem aproveitar é aquele que vai criar o Uber, que vai criar enfim, tudo que a gente vive aí. Então, fica a reflexão para a filantropia, quem quer mudança, quem quer mudar, né? Não adianta sair da caixa se ela não sair de você.
Vocês devem ter ouvido muito com o Maíso sobre planejamento estratégico. Eu sou fã do Maíso e sou fã de planejamentos estratégicos. Só tomem cuidado para não transformar o planejamento estratégico de vocês num documento que fica dentro de uma caixa e nunca mais vai ser olhado e visto. Isso acontece muito, tá? As coisas só acontecem e funcionam quando saem da teoria e entram na prática. É melhor um planejamento escrito num papel de pão que eu consiga realizá-lo do que um documento lindo e maravilhoso que fique numa gaveta e não saia do papel e ali fique. É só dinheiro que vocês estão gastando e não estão saindo, entrando na prática, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho dos SEBAs. Todo mundo já entendeu que não existe mais ministério específico, não existe mais eu mando para o CNAS. Cada entidade manda o seu processo para o ministério no qual ele tem atividade preponderante, tá? Então, onde a atividade é preponderante é onde eu gasto mais. Eu não mando processo para vários ministérios, eu mando processo para um ministério, tá? No qual eu sou preponderante. Não existe SEBAS da educação ou SEBAS do social, existe o SEBAS para a entidade como um todo, independente das áreas nas quais ela atue, tá? Existe um SEBAS geral. Eu mando somente o último ano, então sempre que eu for prestar contas, se eu for prestar contas 2010, 2018, a base é 2017. Se eu for prestar contas 2019, a base é 2018. É sempre o último ano. E eu acho que eu não preciso dizer para vocês, depois de tudo que a gente viu, que não é porque eu estou mandando só o último ano que os outros anos não estão sendo olhados. Eles estão sendo olhados através de sistemas, programas, Receita Federal, supervisões, TCU. Para fins de renovação, eu somente entrego o último ano, tá? Essas são as legislações que existem hoje, então a Lei 12.101, Decreto 8242, e cada ministério tem a sua portaria específica. É o mínimo que cada entidade que tem a filantropia tem que conhecer em relação à legislação. Hoje, o que me dá direito à filantropia são as isenções e imunidades nessas contribuições, e hoje já é pacificado, inclusive, o PIS sobre folha, inclusive pela Receita Federal. Então, posso parar de pagar o PIS hoje? Pode, tá? Só cuidado. Parei de pagar, eu estou chamando a Receita para fazer uma visita na minha casa. Eu estou preparado para recebê-lo? Porque ele pode vir não para ver se eu tenho direito ou não da imunidade do PIS. Ele pode vir para ver se eu tenho os requisitos necessários para a isenção desse imposto. Com certeza ele vai buscar os últimos 5 anos de vocês e procurar problemas de SPED, problemas de obrigações acessórias, problemas de nota fiscal, problemas de contabilidade. Então pode. Só façam isso com responsabilidade e certeza que vocês estão prontos para receberem uma visita, se for o caso, tá? Isso é para parar de pagar. Para restituir os últimos 5 anos, o interessante é que se faça via processo judicial. Vocês não só podem parar de pagar, como podem pedir os últimos 5 anos. Só cuidado com esses aspectos contábeis que eu coloquei para vocês. O prazo de renovação é a cada 3 anos, tá? As entidades com receita igual ou inferior a 1 milhão a cada 5 anos, tá? Esse prazo não é o prazo do SISEBAS, esse prazo é o prazo da renovação que cada entidade tem o seu, tá? Eu tenho que entregar no decorrer dos 360 dias que antecedem a validade, então não é um ano antes, eu tenho que entregar no decorrer dos 360 dias que antecedem a validade. Meu certificado vence em 31/12/2018, eu volto 360 dias, qualquer dia nesse período eu posso entregar. Não é um ano antes. Tem muita gente achando que é um ano antes, aí acaba entregando muito antes e aí o processo é arquivado. Então é no decorrer dos 360 dias. Não percam o prazo, porque se vocês perderem o prazo, vocês ficam sem o direito ao certificado até que seja analisado, tá? O protocolo é documento válido como prova de certificação até que saia o resultado. E tem muita gente que tem o processo em análise e não tem o SEBAS deferido. O protocolo tempestivo é prova de certificação até que saia o resultado, tá? Para quem é entidade que trabalha nas duas áreas,
o cuidado que vocês têm que ter é de segregar na parte contábil a área de atuação. Então, segreguem a contabilidade de vocês para quem é atuação, saúde, educação, social e saúde, enfim. Isso é uma coisa que os ministérios olham muito, tá? Quais são os critérios? Eu vou deixar aqui para vocês, de cada ministério, basicamente, quais são os cuidados que tem que ter de cada ministério na parte de execução. Então, na saúde, na educação, é um bolsista a cada 5 pagantes, tá? Tem que ter o perfil socioeconômico e o CICEBAS. O que é esse perfil socioeconômico que eu falei tanto e não falei? O aluno bolsista 100%, ele tem que ter uma renda per capita que é um salário mínimo e meio. Você pega a receita bruta da pessoa, média dos últimos 3 meses no mínimo, divide pela quantidade de pessoas, famílias que moram na casa. Da família. A renda per capita da família, dividido pela quantidade de pessoas na família, vocês vão achar um perfil, tem que dar abaixo de um salário mínimo e meio, bolsa de 50% até 3 salários mínimos. Tá? Isso está cada vez mais visível nos ministérios. Se você for visitar o ministério, o que eu tenho para ter filantropia? Bolsista no 1:5 e perfil socioeconômico. Tá? Eles não pedem para vocês mandarem a ficha socioeconômica de cada aluno, mas eles fazem esse tipo de cruzamento que eu mostrei aqui para vocês com CPF e tudo mais, tá bom? Bom, o CICEBAS a gente já conversou, né? Acho que já respondi essa pergunta para vocês. Essa é a imagem do CICEBAS, para quem mexe entenderá. O prazo de 30 de novembro, que é para entregar o cadastro e o relatório de 2017, provavelmente vai ser prorrogado. Já tem isso aqui no site, para quem entra no CICEBAS hoje, já tem que até o final do mês será prorrogado esse prazo de 30 de novembro, porque o sistema não funciona. Tá? A dica que eu dou para vocês, de fato, é que entrem pelo menos uma vez por semana, por dia, e pelo menos uma vez por semana printem a tela de erro e mandem um fale conosco. Tá? Fora isso, não sofram, não percam sono, porque ninguém consegue entregar o sistema, não funciona. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã, o que não funciona hoje pode funcionar amanhã, é assim que ele está. Tá? Aí eu trago esse despacho de 2016 que ainda é válido. Para quem vai prestar contas, cada entidade no seu prazo ainda é via física, certo? Não é via CICEBAS. Não confundam o processo de monitoramento anual com as renovações de cada entidade de cada ano. Tá? Para começar a fechar, faltando 5 minutos, primeiro grande recado que eu deixo para vocês, pessoal. O CICEBAS, quando feito por uma pessoa sozinho, começou em deferimento aí. O CICEBAS, ele é multidisciplinar, tá? Eu tenho que ter no mínimo uma assistente social, um contador, um advogado e a gestão envolvida. Se eu não tiver, eu comecei o meu indeferimento aí. Se eu não tiver uma série de pessoas envolvidas no processo e conjuntamente, não também cada um fazendo o seu documento junto e manda, eu vou ter listagem que não bate com quantidade de alunos que eu informo. Eu vou ter contabilidade que fala diferente do que estágio, tá? E por aí vai. Dica: criem comitês de filantropia na entidade de vocês, para que vocês pelo menos uma vez por mês se reúnam e discutam a filantropia, discutam se aquilo foi cumprido, não foi, o que está acontecendo, quando é a prestação de contas. Vocês vão ver que isso vai agregar na entidade de vocês muito mais do que só a filantropia. Vocês vão começar a ter discussões estratégicas, porque a filantropia está intimamente ligada com o quê? Com o dia a dia da entidade, com a estratégia da entidade. Tá? Então, criem esse hábito. A gente tem um cliente que, em 2012, ele não atendia a filantropia, 1:5, 1:9. Tá? Depois que eles criaram esse comitê de filantropia, eu tive a honra de participar com eles disso tudo, hoje não só eles atingem os requisitos da educação, como eles aumentaram com a filantropia o faturamento em R$1 milhão. Mas como é que eles deram mais gratuidade e aumentaram a filantropia? Porque nesses estudos do comitê, eles perceberam que eles tinham muita capacidade ociosa nos colégios deles. Eles tinham 12 colégios. Então eles perceberam que para eles valia mais a pena ter um aluno de 50% na carteira vazia do que não ter ninguém.
Então eles passaram a utilizar a filantropia como forma de captar aluno pagante 50%, e não bolsista 50%. Por tabela ele era bolsista, mas ele também era pagante 50%. Tá? E surgiu como? Discutindo. Entendendo a filantropia como algo estratégico, e não só juntar documentos e mandar. Tá? Então, diversas competências, criem isso. Não sei se vocês já colocaram as placas nas entidades de vocês, mas já existem modelos de placa indicativa que a lei exige, inclusive o TCU, o Ministério da Saúde e alguns outros órgãos pedem foto dessas placas indicativas da condição de beneficente dos SEBAS, tá? Modelo da educação, modelo da saúde. Esse modelo da educação, como tudo que o MEC faz é capenga, né? Eles pedem para vocês colocarem o período dos SEBAS de vocês. Tem muita gente que tem um processo em análise. Não coloquem uma placa com o SEBAS vencido, pelo amor de Deus, fica feio, tá? Coloquem a placa com o SEBAS com o último processo que vocês mandaram, como se deferido estivesse, porque o protocolo dá esse respaldo a vocês, ele é prova de certificação até que saia o resultado. Só não vão me colocar a placa vencida, o pai vai ver ali, aí vai criar um problema, né? Então criam comitês gestores, comitês que busquem a execução, ouçam a ponta da linha da entidade de vocês, porque a ponta da linha da entidade de vocês tem as soluções para muita coisa dos problemas que vocês não conseguem enfrentar, tá? É nesses comitês que vocês vão ter essas ideias. Aí, em tempos de final de eleição, para finalizar, eu acho que foi muito criativo isso, então fica que a criatividade é importante para que vocês todos saibam lidar, né? Então, Haddad 13, Bolsonaro 17, mas se você quer mudança, Magrão frete. Isso é real, isso é verdade, tá? Esse cara bombou de fazer frete depois que ele fez essa... Isso não é fake, isso é um cara que fez de verdade esse anúncio na página dele. O cara foi criativo, não foi? É assim que a gente tem que agir no nosso dia a dia. Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Eu acho que não tinha frase melhor para fechar o dia depois dessa frase do Albert Einstein. Aí estão os meus contatos, podem mandar e-mail, lá tem as nossas redes sociais. Faltou 1 minuto, no horário, hein? Como eu disse, parabéns para os que estão aqui, parabéns para os organizadores do evento. Eu acho que um evento desse enriquece demais vocês no dia a dia, nas informações. Lamento por não estar cheio esse auditório, acho que deveria estar. Acho que a gente tem que começar a mudar essa cultura. Apesar de estar cheio, não estar completamente cheio, né? Eu acho que a gente tem que começar a mudar essa cultura e parte de vocês. Obrigado pela presença e tome em frente, né? Acho que essa é a palavra aí para o terceiro setor. Tá bom? Obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Carlos, aqui com a gente no 2º Congresso Paraense do Terceiro Setor. Para quem não sabe, Carlos reside em São Paulo, veio exclusivamente hoje aqui conosco para poder fazer essa palestra e daqui a pouco já está retornando para as suas atividades. Carlos, em agradecimento, gostaria de chamar o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o contador Carlos Sodré, para entregar uma certificação e uma lembrança do nosso congresso.